Olá, eu sou o Roberto E eu sou a Ângela. e, bom, hoje a gente vai fazer um mergulho no assunto que a gente vai falar de uma cena que acontece muito, sabe? Imaginemos a seguinte situação. Nas manhãs de segunda-feira, o alarme toca, a pessoa ainda está meio sonolenta, pega o celular e a tela acende com uma notificação do aplicativo da corretora. Aquela notificação clássica, né? Exato. Uma mensagem simples, super direta. Crédito de dividendos recebido. O dinheiro simplesmente entrou na conta, sem precisar negociar horas extras, sem aquele estresse absurdo de trânsito, sem reuniões exaustivas. Para uma grande parcela de quem escuta, isso soa como tipo uma fantasia, um roteiro de ficção financeira, quase. De investidores brasileiros. São pessoas que decifraram como transformar empresas de capital aberto em máquinas geradoras de fluxo de caixa. Uma máquina que trabalha sozinha. E o que a gente traz para a mesa nesta análise profunda de hoje é justamente a desconstrução desse mecanismo. Perfeito. O nosso objetivo hoje é afastar todo esse misticismo e adotar uma lente assim puramente analítica. Nós vamos dissecar as engrenagens jurídicas e financeiras que obrigam essas distribuições, mapear o ecossistema de ativos que existem na Bolsa Brasileira e global e também debater a arquitetura de uma carteira blindada contra crises. Mais do que só teorizar, né? Exatamente. Mais do que teorizar, a missão é colocar a matemática no centro da discussão. Entender com muita precisão qual é o volume de capital exigido para estruturar uma renda passiva que seja robusto o suficiente para complementar ou, quem sabe, até substituir a renda do trabalho ativo. Legal. Acho que todo mundo que acompanha o mercado já tem, uma noção bem básica de que o dividendo é aquela fatia do lucro que cai na conta. Mas o que frequentemente passa batido é engenharia por trás disso. Como as empresas definem o tamanho dessa fatia, sabe? Porque existe um amparo legal muito rígido aqui no Brasil. Tem sim, tem a Lei das Sociedades Anônimas, a famosa Lei 6.404 de 1976. E ela estabelece como regra geral que as companhias de capital aberto precisam distribuir um mínimo de 25% do lucro ajustado. 25% no mínimo. Isso. A grande questão é que a gente vê gigantes do mercado distribuindo muito além disso. Às vezes bate 50%, 80%, até 100% do lucro líquido. E aí entra uma provocação super válida. Se uma empresa distribui praticamente tudo que ela ganha para os acionistas, como é que ela financia a própria inovação? Ela não corre o risco de ficar meio estagnada no tempo e acaba sendo engolida pelos concorrentes que estão reinvestindo no negócio? É uma excelente ponderação. E isso toca bem no núcleo da alocação de capital. A resposta para isso está no estágio de maturidade do negócio. Pensa em uma startup de tecnologia ou numa empresa de varejo que está com uma expansão muito agressiva. Esse tipo de empresa precisa reter o caixa. Ela queima a capital para capturar mercado. Faz sentido, ela está na fase de crescimento acelerado. Exato. Mas, por outro lado, quando a gente olha para as grandes pagadoras de dividendos, empresas como as transmissoras de energia elétrica ou os grandes bancos já consolidados, estamos falando de infraestruturas muito bem estabelecidas. Uma transmissora de energia, por exemplo, já ergueu as torres, já passou os cabos e tem um custo de manutenção que é relativamente baixo. E contratos muito longos, né? Contratos de concessão de 30 anos. Ela não precisa ficar construindo uma nova rede elétrica a cada trimestre. Então, como o gasto com capital, o famoso CAPEX, é bem baixo e a geração de caixa é massiva e totalmente previsível, a decisão que mais gera valor, a decisão mais eficiente é devolver esse dinheiro para os sócios. Não é estagnação, é por eficiência do capital. Entendi. Então o dinheiro não fica ocioso mofando no caixa da empresa, ele volta para o mercado para que os investidores decidam onde alocar. E para que esse dinheiro chegue na mão das pessoas, tem um calendário, marcos temporais muito específicos. Tem a linha do tempo que é fundamental entender. Primeiro tem a data de declaração, que é quando o conselho senta e aprova o pagamento. E logo depois vem a famosa data ex-dividendo ou datacom. Eu gosto muito de usar a analogia de uma lista VIP para um evento bem exclusivo. É uma ótima analogia. A empresa diz assim, olha, quem estiver com o nome no livro de registros de acionistas até o fechamento do pregão de tal dia tem o direito garantido de receber os lucros daquele período.
E no pregão seguinte, a ação amanhece o que chamam de ex-dividendo. O mercado já desconta o valor do dividendo do preço da ação. E os novos compradores não entram mais na lista daquela distribuição específica. É o corte exato para definir quem é credor da empresa naquele momento. E aí, o último marco é a data de pagamento. É quando a liquidação financeira realmente acontece, o dinheiro cai na conta da corretora sem que os investidores precisem fazer nada, é tudo automático. E para dimensionar o peso disso, é só olhar os números. Os números são absurdos, né? Muito. Pegando o caso da Taesa, que é uma gigante da transmissão de energia, só em 2023 o volume de dividendos distribuídos passou de 1,2 bilhão de reais. Mais de R$ 1 bilhão em dinheiro vivo injetado direto para os acionistas. É uma injeção de liquidez monumental. Colocando na matemática básica, se foi declarado R$ 1,20 por ação, quem tinha, digamos, 500 ações do ticker TAE11 recebeu R$ 600 direitinho na conta. R$ 600 líquidos, porque aí entra o grande diferencial do Brasil que acelera muito a criação de patrimônio: a isenção tributária. Todo esse caminhão de dinheiro chega aos investidores pessoas físicas sem a incidência de um único centavo de imposto de renda. Isso mesmo, o que é um benefício gigantesco. E para medir a eficiência desses pagamentos, o mercado não foca no valor absoluto em reais, mas no dividend yield. É a métrica essencial. Basicamente, é a relação percentual entre os dividendos pagos nos últimos 12 meses e o preço atual da ação. Para ilustrar, se uma ação custa R$ 20 na tela da corretora e ela distribuiu R$ 2 em 12 meses, ela está entregando um yield de 10% ao ano. 10% limpos de imposto. E se a gente contrasta isso com a poupança, por exemplo, que hoje orbita ali na casa dos 6,17% ao ano, a superioridade desse modelo fica escancarada. Totalmente. Mas a teoria precisa aterrissar na prática. Se a mecânica de distribuição é essa, de onde vem esse dinheiro na hora de montar a carteira? Quais são os 4 pilares para construir isso? A arquitetura de uma carteira de renda passiva se sustenta em 4 categorias de ativos. O primeiro grande pilar são as ações brasileiras, com um foco bem direcionado para as blue chips. Estamos falando daquelas empresas campeãs históricas, balanços blindados e lucros constantes. O setor bancário e elétrico dominam aí. Sem dúvida. O setor bancário, com nomes de peso como Itaú, Bradesco e Banco do Brasil, funciona como a âncora de rentabilidade histórica do país, e o setor de energia, com Engie e Eletrobras, é a âncora de previsibilidade. Como a gente falou, tem contratos longos que repassam a inflação e a isenção de imposto de renda deixa tudo mais atrativo. Esse é o terreno mais tradicional. Mas tem uma estrela mais recente que meio que mudou a cultura do investidor brasileiro por causa da frequência: os fundos de investimento imobiliário, os FIIs. A grande paixão nacional para quem busca renda mensal. A lei diz que os FIIs precisam distribuir 95% dos lucros apurados no semestre, mas a dinâmica comercial da indústria empurrou isso para um padrão de pagamentos mensais. Todo mês tem aquele dinheiro caindo. E a barreira de entrada é ridícula de baixa. Com R$10 já dá para comprar uma cota. Mas tem uma divisão aí que gera dúvida, entre FIIs de tijolo e os de papel. Os de tijolo são fáceis de visualizar. O fundo é dono de galpões logísticos imensos, de lajes corporativas na Faria Lima, de shoppings. Eles recebem os aluguéis físicos e repassam para os cotistas. Já os FIIs de papel causam mais confusão por conta das siglas. Eles não têm imóvel físico nenhum, né? Dados de recebíveis imobiliários. Pensa assim, uma construtora quer levantar 200 milhões para fazer um condomínio de luxo. Ela empacota as promessas de pagamento de quem vai comprar os apartamentos e vende para o mercado financeiro como dívida, pagando juros mais correção monetária. Entendi. E o fundo de papel é quem compra essa dívida e repassa os juros todos os meses, isentos de imposto. Exatamente. É uma forma fantástica de capturar as altas taxas de juros brasileiras, atreladas ao CDI ou IPCA, sem precisar lidar com inquilinos, sem trocar encanamento quebrado. O cenário dos sonhos. Mas aí a gente esbarra num problema. Ficar com 100% do patrimônio no Brasil, dependendo de como a nossa economia anda, traz uma vulnerabilidade cambial gigante. A nossa moeda balança muito.
Como é que os investidores estruturam uma proteção em dólar, por exemplo, sem ter aquela dor de cabeça de abrir conta no exterior? É aí que entra o terceiro pilar, os BDRs, ou Brazilian Depositary Receipts. São certificados negociados na B3, em reais mesmo, que representam ações de gigantes globais. É a chance de ouro de acessar as Dividend Aristocrats. A aristocracia dos dividendos. Literalmente, é uma categoria do mercado americano para empresas que conseguiram aumentar os dividendos pagos todos os anos por 25 anos consecutivos ou mais. Isso significa que elas passaram pela bolha da internet, pela crise do subprime em 2008, pela crise sanitária global recente e em momento nenhum cortaram o repasse aos acionistas. Impressionante, não é? Coca-Cola, Johnson & Johnson, Procter & Gamble são clássicos dessa resiliência absurda. A única ressalva técnica importante aqui, a regra que exige atenção, é que não tem isenção fiscal. Os dividendos que vêm lá de fora via BDR sofrem uma retenção de 15% de imposto de renda. O que acaba sendo um pedágio justo para ter o patrimônio atrelado à maior economia do planeta. E, para fechar, qual é o quarto pilar para quem não quer ter o trabalho de escolher ação por ação ou analisar balanço de BDR? O quarto pilar é a solução da simplicidade extrema, os ETFs de dividendos. O mais famoso no Brasil é o DIVO11. Um ETF compra as ações de um índice específico. No caso do DIVO11, ele replica o índice de dividendos, o IDIV. Comprando uma única cota, o capital já é pulverizado de forma totalmente automática entre dezenas das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. O fundo faz o rebalanceamento sozinho. É a gestão terceirizada no nível máximo. Agora, pegando essas 4 peças, as ações, os FIIs, os BDRs e os ETFs, a ideia é montar um quebra-cabeças no calendário, né? O fascínio é estruturar um fluxo que cubra o ano todinho. Sim, o calendário é uma ferramenta estratégica. Tem ações com ritmos muito particulares. O Itaú, por exemplo, paga dividendos mensalmente, além de dar umas bonificações de vez em quando. Já o Banco do Brasil tem um foco em março e setembro, entregando um yield histórico ali na faixa de 8%. E a Taesa? A Taesa opera num ciclo bimestral ou trimestral, com yields que costumam bater uns 10%. E os FIIs, como o MXRF11 ou HGLG11, são a argamassa do prédio. Eles pagam todo santo mês, com yields em torno de 9% a 11% ao ano. Com esse tanto de número bonito, a tentação é abrir o ranking da corretora, filtrar por quem paga mais e comprar só as empresas que estão com 15%, 20% de yield. E é aí que muita gente quebra a cara. A famosa Dividend Trap, a armadilha dos dividendos. Essa é uma das discussões mais vitais dessa exploração de hoje. Como funciona essa armadilha na prática? É uma ilusão matemática. Lembra que o yield é o dividendo pago dividido pelo preço da ação. Então imagina que o mercado entra em pânico porque uma empresa está quase falindo. O preço da ação despenca 80% na bolsa. Numericamente, o dividend yield vai disparar, fica altíssimo, mas não porque a empresa está saudável pagando muito, e sim porque o valor dela derreteu. Ou seja, o número está gigante, mas a empresa está na UTI financeira. Exato. E tem outro cenário comum de armadilha: a empresa vende um ativo importante, tipo a própria sede, gera um lucro contábil gigantesco que não vai se repetir e distribui tudo. O yield explode naquele ano, mas no ano seguinte a fonte seca. A sustentabilidade tem que valer mais que um pico isolado. E para não cair nisso, existem 4 princípios de ouro, né? Regras de sobrevivência para o longo prazo. A primeira regra de ouro é a diversificação. O capital precisa estar alocado em pelo menos 4 setores: setor financeiro, energia, imóveis e consumo ou commodities. Se um setor entra em crise, os outros seguram o fluxo de caixa. E o segundo princípio? O segundo é a exigência de histórico. A empresa precisa provar que sabe pagar dividendos. Pelo menos 5 anos de pagamentos consistentes. É olhar para o retrovisor para ver se ela aguentou os trancos da economia. Certo. O terceiro tem a ver com aquele payout ratio que a gente mencionou lá atrás. Isso, é a métrica de quanto do lucro vai para o acionista. Tirando os FIIs que têm lei própria,
Se uma empresa comum tem um payout ratio acima de 90% de forma recorrente, acende um alerta vermelho. Pode significar que a distribuição não é sustentável e a empresa está esticando a corda, se endividando. E o quarto princípio é o motor do crescimento, o reinvestimento implacável. Enquanto a fase for de acumulação de patrimônio, aquele dividendo que entra não é para pagar a conta de luz, é para comprar mais cotas, é retroalimentar a máquina. Sem esse reinvestimento inicial, o plano não decola. E falando em decolar, acho que quem acompanha quer ouvir os cálculos reais. Quanto custa esse sonho da renda passiva? Vamos projetar cenários bem pés no chão, considerando uma taxa de 10% ao ano em dividendos e ignorando qualquer valorização da cota. Para gerar R$ 500 de renda por mês, o investidor precisa ter R$60 mil acumulados. E se o objetivo for R$ 1.000 por mês? R$120 mil estacionados na corretora. E se a meta é o patamar de R$10 mil limpos todo mês, o patrimônio aportado precisa chegar na marca de 1,2 milhões de reais. É um número que assusta muito quem está começando com pouco. Bater na casa do milhão parece inatingível. Mas tem um componente mágico aí que muda a equação toda, que é o tempo, né? O efeito do pequeno investidor persistente. É a história clássica da bola de neve dos juros compostos. Imagina alguém que consegue poupar apenas R$500 por mês do salário. Mas essa pessoa tem uma disciplina de ferro. Todos os dividendos que vão caindo na conta, ela junta com os 500 e reinveste comprando mais ações. Reinvestindo tudo. Tudo, rodando essa engrenagem a 10% ao ano, em 20 anos essa pessoa acumula mais de R$380 mil. E aquele fluxo mensal que começou pequenininho salta para quase R$3 mil por mês de renda passiva. E nota, o esforço real do bolso da pessoa continuou sendo só os R$500. O restante foi o dinheiro trabalhando sozinho. O peso pesado do trabalho é feito pelos juros compostos ao longo do tempo. E essa mentalidade é a base daquele movimento FIRE, não é? O movimento de independência financeira e aposentadoria precoce. O FIRE ganhou muita atração justamente por transformar isso numa ciência exata. E os adeptos desse movimento usam uma métrica que é fundamental para proteger o patrimônio, a regra dos 4%. Como funciona essa regra? Se o patrimônio rende ali de 8% a 10% ao ano em dividendos, a pessoa só deve retirar um máximo de 4% para custear o próprio padrão de vida. O restante fica na carteira. E por que não sacar tudo? Para criar uma muralha contra a inflação. A inflação corrói o poder de compra muito rápido. Se a pessoa reinveste o excedente, o patrimônio principal cresce. Além disso, as empresas boas de infraestrutura, as elétricas, as de saneamento, já repassam a inflação naturalmente porque os contratos delas são ajustados pelo IGPM ou IPCA. A conta de luz sobe para a população, o lucro da empresa sobe e o dividendo acompanha, protegendo o investidor. Tudo muito lógico. Mas o ser humano é emocional. E o fator humano estraga muita estratégia brilhante no papel. A gente pode listar os grandes erros, os erros fatais que pulverizam o dinheiro das pessoas no mercado. O primeiro já foi o nosso alerta vermelho. Mirar apenas no yield mais alto do ranking e comprar lixo corporativo. O segundo é a concentração excessiva. E não precisa ir longe para lembrar disso. Nossa, o trauma de 2020 com os fundos imobiliários de shopping. Um pesadelo. Muita gente botou 100% do dinheiro lá porque pagava bem. Aí vieram os bloqueios, os shoppings fecharam, a receita de estacionamento e aluguel foi a zero, a renda passiva evaporou de um mês para o outro. Teve gente que precisou revender as cotas no prejuízo desesperadamente para comprar comida. A diversificação não é luxo, é sobrevivência. É o único almoço grátis, como dizem. Qual seria o terceiro erro? Ignorar o crescimento do dividendo no longo prazo. O investidor foca só na foto do agora. É preferível comprar uma ação que paga 6% hoje, mas que consegue aumentar o lucro e o repasse em 10% ao ano, do que uma que paga 12% hoje, mas está totalmente paralisada e sem perspectiva de crescer. O quarto erro fatal é o consumo precoce, né? A pessoa recebe as primeiras notas de R$100 de dividendos e já vai trocar de carro. Assinar serviço caro, ela drena o combustível da bola de neve antes dela pegar tamanho.
Exatamente, matar a galinha dos ovos de ouro. E o quinto e último erro é puramente emocional. Vender tudo na emoção quando o mercado entra em pânico. A bolsa cai 30% por uma instabilidade política qualquer, a pessoa não aguenta ver o patrimônio vermelho na tela e aperta o botão de vender. Ela consolida o prejuízo e perde a chance de comprar ativos formidáveis a preços baixíssimos, o que aumentaria o yield lá no futuro. E falando em pânico, sempre tem o pânico regulatório, né? Uma nota importante que muita gente tem dúvida. A questão política de quererem taxar os dividendos no Congresso Nacional. É um tema recorrente e um risco que precisa ser levado a sério. Para blindar a carteira contra isso, a manobra mais inteligente é não ter só ações. É preciso incorporar na diversificação ativos de renda fixa que têm forte incentivo do governo. Como as LCIs e LCAs. LCIs, LCAs, CRIs e fundos de infraestrutura. Se houver uma canetada alterando a isenção tributária das ações, o impacto no fluxo de caixa geral da pessoa será muito menor porque o capital está espalhado em instrumentos diferentes. Recapitulando rápido tudo que a gente cobriu hoje, ficou claro que transformar a bolsa numa máquina de pagar salários não é sobre especulação. É sobre entender os fundamentos, fugir das armadilhas de yields inflados, diversificar setorialmente e manter um reinvestimento quase fanático dos proventos até a bola de neve rolar por conta própria. E para coroar essa maratona toda, eu queria deixar uma reflexão bem profunda, porque a gente foca muito na planilha, no gráfico, mas o maior obstáculo é o comportamento. O debate eterno sobre qual é a melhor ação ou se é hora de esperar a taxa Selic cair, muitas vezes serve só como desculpa para hesitação. O acesso ao mercado foi democratizado, dá para começar com pouquíssimo, então a grande questão não é se é possível investir. A questão central é quando o primeiro passo vai ser dado. O quando é o que muda o jogo. Muda de forma irreversível. O mercado ensina a duras penas que esperar custa muito caro. Cada mês que o calendário avança sem um aporte, não é só um mês de dinheiro que deixou de ser economizado. É um mês inteiro de incidência de juros compostos que foi arrancado, roubado do próprio futuro. O tempo é o recurso mais valioso e o único que não tem como recuperar no mercado financeiro. Aqueles grandes patrimônios que pagam milhares de reais hoje só existem porque lá atrás, 20 anos antes, alguém decidiu parar de adiar. É um choque de realidade para tirar qualquer um da inércia. O custo de não fazer nada é muito mais violento do que errar nos primeiros investimentos. Bom, chegamos ao fim dessa profunda exploração sobre a mecânica da renda passiva. Um agradecimento imenso a quem nos acompanhou até este último segundo. Foi um mergulho excelente. Com certeza. E se os conceitos que a gente debateu aqui trouxeram clareza e expandiram a visão sobre o mercado de capitais, não deixem de se inscrever no canal agora mesmo para garantir as próximas análises. Compartilhem essa exploração com alguém que precisa descobrir que a liberdade financeira é matemática, não mágica. E os comentários estão abertos para a gente continuar o debate por lá. Um grande abraço, bons investimentos e fim da exploração.